O primeiro técnico a ser ouvido como testemunha foi o economista da Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, Ademir Manuel Gonçalves, que respondeu aos questionamentos dos vereadores, os principais com relação às revisões tarifárias. Os questionamentos geram em torno até do percentual de revisão tarifária, que sempre causa um desconforto porque é aumento de preço. A todo mundo acontece isto, né? E aqui não é diferente, nós também não gostamos de dar reajuste e revisão, né? Mas num país inflacionário como é o nosso, não tem outra forma. De tempos em tempos precisamos reajustar o valor em função da desvalorização da moeda e também os acontecimentos junto ao contrato de concedente e concessionária que tem seus trabalhos quando não executam ou quando, digamos assim, falhar em alguma coisa, tem que acontecer a revisão tarifária. Isto é contratual. Então, esses foram os questionamentos e a gente procurou dar o melhor do nosso, né, para que esclarecesse. Em outro momento, a ex-assessora jurídica da AGIR, Maria de Fátima Martins, também respondeu os questionamentos dos parlamentares. A responsabilidade das implementações dos aditivos concedidos ao longo do contrato entre Prefeitura e a BRK, bem como do quinto aditivo, foram os principais questionamentos dos parlamentares. O que ocasionou foi a necessidade de reequilibrar o contrato. Ou seja, um contrato de concessão, ele prevê já, ao longo do tempo, a forma e também o retorno do serviço. E no decorrer foram algumas ações, tanto do poder concedente como da própria concessionária, que não cumpriram ou deixaram de cumprir por N fatores, que ensejaram essa frustração de receita ou de ações não atingidas, né, que resultaram no desequilíbrio do contrato e que esse desequilíbrio foi estudado pelo parecer da AGIR, que culminou com a decisão e, consequentemente, o quinto TA. Os vereadores, membros da CPI e os que acompanham o trabalho da comissão têm questionado a todo momento o real papel da AGIR dentro do acompanhamento do contrato entre BRK e a Prefeitura de Blumenau. Percebe-se muito que a AGIR ela meio que fica aguardando uma posição dos relatórios que são da BRK e do SAMAI, ou seja, se não houver contestação entre elas, a AGIR apenas referenda esses relatórios. Só que isso é muito complexo e é perigoso, inclusive, foi esse questionamento que a gente fez, de que qual é a atuação dos técnicos da AGIR em cima desses relatórios, porque qualquer número feito errado ou aceito de forma errada por ambas as partes, tanto o SAMAI quanto a BRK, podem modificar completamente essa planilha de financeira que tem, que vai impactar no bolso da população. Então, esses questionamentos nossos foram justamente nisso. De que forma que a AGIR, os técnicos da AGIR, trabalham diretamente em cima desses relatórios de desempenho que são encaminhados pela AGIR, pela BRK e principalmente pelo SAMAI também. Então, a gente chega à conclusão de que, por muitas vezes, a AGIR é um mero coadjuvante nessa negociação e não pode. A AGIR tem o seu papel fundamental, que é de regulamentar, e ela precisa estar atento a essa situação. A gente não tem até hoje a aplicação de redução tarifária que estava prevista para acontecer no máximo até abril de 2024. E aquilo que eu falei aqui para os demais vereadores, parece que o poder concedente, a concessionária e a AGIR, elas nunca operam em favor de uma redução da tarifa, mesmo quando essa é uma decisão regulatória da própria AGIR. Se fosse para aumentar a tarifa, seria muito rápido, mas na hora de reduzir tarifa, todo mundo fez cara de paisagem e até hoje a gente não tem essa redução. Alega-se que a eventual redução tarifária foi incorporada a outros processos de revisão tarifária, mas com a revogação do quinto termo aditivo, até hoje a gente não teve essa redução na tarifa de esgoto. E a responsabilidade é da gestão do senhor André Spezin e do Mário Hildebrand, porque a decisão veio no dia 13 de setembro de 2024. Outros pontos importantes são, a gente quer saber em que momento começa a contabilizar a frustração de receitas. E mesmo chamando um economista da AGIR, ele não tinha essa resposta. Então a gente tem agora duas narrativas aqui dentro. A gestão do João Paulo dizendo, e do ponto de vista contratual,
Do ponto de vista contratual, eles têm razão, que é 60 dias após o encerramento do convênio Pacfunasa, ou seja, a gente tem essa questão da BRK dizendo que seria no início do ano um regulatório, a AGIR falando uma coisa, ninguém sabe em que momento começa essa frustração de receitas, vamos ter que corrigir isso. E a gente também tem a dona Maria de Fátima explicando que ela é defensora da mesma tese apresentada pela OAB, e é que eu defendo, de que a própria assinatura do 5º termo aditivo, sem levar em consideração a modernização da legislação municipal de saneamento, garante uma fragilidade à legalidade desse ato. A próxima reunião da CPI do esgoto ocorrerá na terça-feira, às 10 horas, no plenário do Legislativo, onde outros técnicos da AGIR e do SAMAI serão questionados pelos parlamentares. Na próxima terça-feira a gente vai ouvir mais 2 pessoas, seja um técnico da AGIR, assessor jurídico da AGIR, e também o presidente da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Esgoto do SAMAI. A gente quer saber que tipo de discussões eram feitas nessa comissão de acompanhamento e que participação eles tiveram na elaboração do 5º termo aditivo.